Bem-vindo ao Apenas 10 Minutos. Hoje abordaremos os capítulos iniciais do livro O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe conta com 26 capítulos, 206 páginas e foi publicado em 1532, após a morte de Maquiavel. Essa informação é de extrema relevância, já que Maquiavel não necessariamente queria obter fama pelo trabalho que produziu, apenas descrevia sua análise dos movimentos políticos de sua época e, de forma brilhante, criou uma obra atemporal. Capítulo 1. Quantas espécies de principados existem e como podem ser adquiridos? Nas primeiras páginas de sua obra, Maquiavel demonstra sua perspicaz observação, capturando facilmente a essência política que envolve o Estado. Sendo direto, Maquiavel narra os meios que podemos adquirir um principado, ou melhor, conquistá-lo através da trapaça e da manipulação. De maneira quase preliminar, o autor deixa explícito que seu tratado versa apenas sobre principados e não se aplica com precisão às repúblicas. Mas o que exatamente são principados? Principados são estados comandados por líderes fortes e poderosos. Como bons exemplos através do tempo, temos Luís XVI, Alexandre o Grande e Napoleão Bonaparte. Maquiavel escreve que existem duas formas principais de aquisição de um principado, através da nobreza ou através da força e da astúcia. Na maior parte das vezes, uma mescla de ambas as características, como no caso de Luís XVI. Capítulo 2. Sobre principados hereditários. Como a própria definição deixa explícito, principados hereditários passam de pai para filho, dentro de uma mesma família portadora de certa nobreza na região ou no país. Esse tipo de principado é o de mais fácil gestão, pois geralmente vem acompanhado de um sistema religioso e cultural robusto, facilitando a manutenção do domínio político de um príncipe sobre seu povo. Esse sistema tem a função de manter o povo unido, mesmo quando possíveis ameaças externas ou internas surgem, e funciona extremamente bem, já que o status quo dificilmente é abalado. A não ser que surjam 3 dragões voando, aí a coisa fica bem complicada de ser mantida. Maquiavel destaca que esse tipo de principado é extremamente vantajoso por causa da sua estabilidade. Sua capacidade de manipular a população também não pode ser subestimada, já que a cultura e a religião possuem muito controle sobre as massas. Entretanto, como dragões não existem, ou pelo menos não existem mais, grandes crises podem desestruturar a estabilidade desse tipo de principado. O caos surge, rompe com a antiga ordem e cria uma nova ordem, como todo conto mitológico traz com o nome de Apocalipse. Capítulo 3. Sobre principados mistos. Sim, eu tive que fazer essa piadinha com o sanduíche. Nesse capítulo, Maquiavel, além de descrever a estrutura interna de principados mistos, traz observações importantes sobre a jornada ao topo dos reinos. Segundo ele, toda jornada desse tipo é marcada por 3 fortes características: o surgimento de novos inimigos, a queda de seus amigos e o uso da força em momentos necessários. Tenha cuidado ao dar o primeiro passo nessa direção. Nesse mesmo sentido, temos sua famosa frase, que aconselha quem toma tal decisão. Homens devem ou ser bem tratados ou destruídos, pois pequenas feridas atentam para a vingança, enquanto grandes feridas levam à morte ou esquecimento. Mas afinal, que diabos é um principado misto? Segundo Maquiavel, o sistema de principados misto é regido por 2 núcleos de poder e representatividade. Um desses núcleos é gerido pelo que chamam de barões, que, em outras palavras, são chefes familiares importantes de determinada região. O outro núcleo é regido por ministros indicados diretamente pelos príncipes. Aqui no Brasil, vivemos os ecos de um sistema parecido, que foram as capitanias hereditárias. Esse tipo de principado é caracterizado como de difícil conquista por inimigos externos, mas não impossível, como veremos no capítulo 4. Outro conselho valioso, presente no capítulo 3, é sobre a gestão de problemas que um príncipe deve sempre estar atento. Todo príncipe prudente deve não apenas notar os problemas presentes, mas também perceber e lidar com problemas futuros, pelos quais deve-se estar preparado, pois quando previstos a tempo, não irão evoluir, não se tornando um mal incurável.
Maquiavel compara os problemas de um reino com a doença da tuberculose, sendo essa silenciosa e de fácil tratamento no início e ruidosa e fatal ao final, como todo problema digno de um príncipe. E a gestão de tempo não se refere apenas aos problemas internos de um reino, servem de igual modo aos externos. Grandes príncipes têm a noção que a guerra não pode ser evitada, apenas adiada em benefício de outros. E o que isso quer dizer? Um ótimo exemplo de aplicação desse conselho foi feito durante séculos pelo Império Romano, que, prevendo confrontos, se adiantava e preparava o terreno muitos anos antes, levando a guerra até o inimigo, ao invés de deixar o inimigo levar a guerra até eles. Capítulo 4. Por que o reino de Dário, conquistado por Alexandre, não se rebelou contra os sucessores dele após a sua morte? Nesse capítulo, vamos visualizar o que, em sua visão, Maquiavel chamava de uma grande conquista de principado, além de entender um pouco mais do grande homem que foi Alexandre o Grande. Aqui somos apresentados ao seguinte questionamento: como Alexandre o Grande conseguiu manter o controle da Ásia, mesmo falecendo pouco tempo depois de sua conquista? Um pequeno contexto que eu acho válido citar. Alexandre reinou pouco nos lugares que conquistou, já que nunca abandonou a campanha expansionista e supostamente morreu fruto de feridas em combate. Lembram que eu falei um pouco atrás sobre os barões e os principados mistos? Então, o reino de Dário era um desses, o tipo de principado mais difícil de conquistar, e ainda tinha um sistema quase perfeito de principado misto. Nessas situações, o invasor dependerá apenas da própria força para efetivar a conquista. Ou seja, de um lado temos Dários, seu principado misto perfeito, e de outra, Alexandre da Macedônia e 25 mil ronicórnios com muita raiva. A vitória era uma tarefa que militares da época achavam impossível de ser realizada, mas estamos falando de Alexandre o Grande, e ele conseguiu. Voltando à questão dos principados, a manutenção do poder, mesmo após o falecimento precoce de Alexandre, foi possível pois o sistema de gerência do antigo ex-reino de Dário, está certo, tá? Por ser um principado misto, também tem a característica de, ao ser conquistado, sua manutenção é mais tranquila e pacífica que os outros sistemas, já que os problemas do reino, segundo Maquiavel, são causados pelos próprios governantes, e não são fruto de revoltas ou revoluções. Enfim, vamos parando por aqui. O vídeo já tá quase com 10 minutos, eu sei que tá com 8 e algumas poucas aí. Mas eu queria separar esse finalzinho só pra passar uma mensagem. Eu não sei se eu vou continuar fazendo esses vídeos, até porque eu vou julgar a recepção, né, se foi uma boa recepção ou não. Porque dá um trabalho absurdo fazer um vídeo desse. E tem que valer a pena, né? Se valer a pena, eu faço uma parte 2. Ou faço outro livro. Pode ser também. Estou aberto a sugestões. De qualquer forma, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Se você gostou muito, manda pra alguém, pô. Se você odiou muito, vai beber uma água, irmão.